Ah, o Breno! Pronto, podemos, Michele? Pode sim, tudo ok. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos, né, aos dias 25 de novembro de 2020, recebendo essa palestrante linda, maravilhosa, cheia de conhecimentos, de coisas boas para partilhar conosco. Temos aqui, na verdade, todas as presenças são ilustres, né? Os nossos universitários do IFCE, os bolsistas do PIBID, ex-bolsistas do PIBID, supervisores. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, professora Jéssica Thaís Loyola. Pessoal, eu vou partilhar aqui um pouco o currículo da professora Jéssica Thaís. Ela tem muitas coisas para partilhar conosco, uma experiência incrível. Só um minuto. Então, a professora Jéssica Thaís é graduada em Letras pela Universidade Federal do Ceará, é mestra e doutoranda em Literatura Comparada pela referida universidade, foi professora da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, da Universidade Aberta do Brasil, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e atualmente ela é professora de Língua Portuguesa e Literatura no Instituto Federal do Ceará, lecionando no curso de graduação em Letras do campus Umirim, integra o grupo de pesquisa Estudos de Residualidade Literária e Cultural da UFC, cadastrado no CNPq e participa do grupo Ceará em Letras, que publica anualmente artigos acerca de obras de autores cearenses. Tendo iniciado seu trabalho com a poesia falada em 2009, quando passou a integrar o grupo Verso de Boca, da UFC, prossegue atuando como intérprete de poemas e propagadora da arte da poesia falada, por meio de apresentações artísticas, palestras, cursos e criação de novos grupos de performance poética. A exemplo do Verbo de Verso, da EP Joaquim Moreira de Souza, em Fortaleza, Ceará, do Poemar IFCE Campus de Baturité e do Entreversos no IFCE Campus Umirim. Então, com todos vocês, professora Jéssica Thaís. Obrigada, Isabel, muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Michele de falar um pouco aqui sobre uma das coisas que eu mais amo na vida, que é a poesia falada. Quero agradecer aqui a mediação da Isabel. Quero agradecer a presença de todos os alunos, do professor Ricardo também. E quero dizer que é um privilégio muito grande poder colaborar com o PIBID, porque é um projeto no qual eu acredito bastante, que eu acho que é indispensável. Eu acho que o governo deveria ter verba, aliás, deveria investir, né, em todos os cursos de licenciatura para que todos eles tivessem o PIBID em todos os municípios que têm os cursos de licenciatura, porque é de uma valia muito grande para todo mundo que está envolvido no projeto. Aprende o coordenador do IFCE, aprende o coordenador da escola, aprendem os alunos do IFCE, aprendem os alunos da escola, os alunos do ensino médio, do ensino fundamental. Então, é uma troca realmente muito enriquecedora e todo mundo sai ganhando. Então, é um projeto que eu acredito, assim como eu acredito muito na poesia falada e no poder que a poesia falada tem de contribuir com a educação, principalmente em língua portuguesa, mas não apenas em língua portuguesa, também com a formação humana, e eu acho que tem tudo a ver, então quero agradecer bastante por esse convite. Eu vou colocar aqui, agora eu vou apresentar, só um momento. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides, só um momentinho. Pessoal, ao final, a professora Thaís vai facultar aí para perguntas, viu? Para vocês, né? Quem tiver perguntas para fazer para ela, viu? No final, ela vai facultar esse tempo para vocês se sentirem, quem se sentir à vontade, quiser saber um pouco mais, fique à vontade. Vocês terão esse espaço de falar, que tem bastante gente aqui que trabalha com a poesia falada, então podem falar, podem dizer os seus próprios depoimentos. Já está aparecendo para vocês?
Não, ainda não. Agora sim. Foi, né? Continua aparecendo, né? Continua. Ok. Então, vamos lá. Vocês estão vendo em tela toda? E se eu fizer assim, vocês veem a tela toda ou veem com os outros slides do lado? Melhor da outra forma, a gente tá Da vendo outra os forma, né? slides agora. Tá certo. Ok. Isso aqui tá aparecendo para vocês aqui embaixo, essa informação? Sim. O aplicativo Meet, tá aparecendo isso? Ou tá Não, aparecendo só para mim? não, tá não. Deixa eu ocultar aqui. Pronto, deu certo. Ocultei aqui. Então, vamos lá. Oficina de poesia falada. Na verdade, tem um título de oficina, mas vai ser um pouco mais realmente próximo de uma palestra, porque a oficina tem esse caráter mais prático e não caberia dentro do tempo que a gente tem aqui e diante dessa situação mais virtual, a gente precisaria de um pouco mais de tempo. Mas a gente vai deixar aqui todos os liames, as bases que justificam o porquê de se trabalhar com poesia falada em sala de aula, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, na verdade. Para começar, eu queria falar com vocês sobre a teoria das inteligências múltiplas do Gardner. É um conteúdo que eu tive contato, com o qual eu tive contato a primeira vez numa disciplina chamada Didática, no curso de graduação em letras da UFC. Eu acredito que eu estava no, não sei, 7º, 8º semestre, 6º, por aí, lá nos idos de 2010, mais ou menos. E a professora apresentou essa teoria para a gente e ela nunca mais me largou. Não a professora, a teoria. Nunca mais me largou, porque fez muito sentido para mim. Eu já estava em sala de aula, comecei a dar aula, ainda estava no 5º semestre da faculdade, então fez muito sentido para mim, porque era o que eu via em sala de aula e era aquele que eu acreditava, porque era o que eu via em mim também ao longo da minha trajetória. Então, a teoria das inteligências múltiplas, ela vai mostrar, o Gardner vai mostrar que a gente não tem apenas um tipo de inteligência. Ninguém é inteligente ou não é inteligente. Não é tão simples assim. A gente tem vários tipos de inteligência. Por isso que tem gente que é fera numa determinada área, na área de exatas, sei lá, matemática, física, e tem gente que já é fera em outro lado, por exemplo. Qualquer pessoa pode estudar e ter um bom desempenho em qualquer área. Mas tem gente que tem uma facilidade maior para uma área. Tem gente que não, tem gente que já precisa correr atrás. Isso não significa que uma pessoa é melhor do que a outra, não. Mas significa que cada um tem uma inteligência mais desenvolvida. Uma ou mais de uma, porque o Gardner vai mostrar que são 9. O Celso Antunes é um autor que estuda a teoria do Gardner e ele disse o seguinte, que é o que está aí, essa citação que está aí para vocês. Poucos gênios são gênios em tudo. Einstein era um gênio matemático. Shakespeare era um gênio linguístico. Nós temos todos os potenciais, mas alguns são mais desenvolvidos. E aí é baseado nisso que o Gardner elaborou essa teoria das inteligências múltiplas, que aí vocês podem ver nesse quadrinho, que são 9. Vou começar aqui lá em cima, do lado direito, o verdinho mais escuro, que é a inteligência naturalista. São aquelas pessoas que têm uma afinidade maior com a biologia, entender os seres vivos, a natureza. Depois, inteligência musical, diferenciar sons, ritmos, tons, timbres. Depois, inteligência lógico-matemática, fazer e provar quantificações e hipóteses. Inteligência existencial, questionar o porquê vivemos e o porquê morremos, já está mais próximo aí da filosofia. A inteligência interpessoal, percebam que o que se analisa como inteligência não é apenas aquilo que está na grade curricular, mas aqui a gente tem, por exemplo, a inteligência interpessoal, que é entender os sentimentos e motivações das pessoas. São aquelas pessoas que naturalmente são mais empáticas, aquelas pessoas que naturalmente têm uma facilidade maior em se relacionar com outras pessoas, conseguem ser mais diplomáticas, conseguem dialogar melhor, conseguem ouvir melhor, entender melhor o que o outro está querendo dizer. Todo mundo pode desenvolver isso, mas tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior para isso. Inteligência corporal sinestésica, que é coordenar sua mente com o seu corpo. Já tem pessoas que têm uma aptidão maior para esportes ou para o teatro. Inteligência linguística, encontrar as palavras certas para se expressar. Inteligência intrapessoal, entender a si mesmo, entender o que sente e o que quer. E a inteligência espacial, ver o mundo em 3D, ter mais essa noção de lugar mesmo.
percebam que cada pessoa tem uma facilidade maior para uma, ou para duas, ou para três, para algumas dessas inteligências. Mas o que é interessante é que no mundo em que a gente vive, existem algumas dessas inteligências que são altamente indispensáveis para um bom convívio em sociedade. E para um bom convívio também no mercado de trabalho, por exemplo. Eu vou citar algumas delas. Primeiro, inteligência linguística. Não é só a galera da letras que tem que tentar desenvolver essa inteligência linguística, não é apenas. Em todo ambiente em que você se encontre, você vai precisar dialogar com pessoas. Vai ser muito difícil você conseguir um trabalho em que você fique só você preso dentro de uma sala e não tem contato com ninguém. Acontece, mas não é a maioria, não é o que acontece na maioria dos casos, não é o que acontece na maioria dos empregos, não é o que acontece na maioria dos cursos universitários. As pessoas precisam dialogar. Por elas precisarem dialogar, elas precisam aprender a utilizar as palavras certas, elas precisam aprender as diferenças de contextos, o que é um contexto formal, o que é um contexto informal, mesmo que alguém não trabalhe diretamente com pessoas, mas vai haver momentos em que ela vai precisar resolver problemas, em que ela vai precisar tirar dúvidas em órgãos públicos ou órgãos privados, e por isso o domínio da inteligência linguística é importante. Quando eu falo de inteligência linguística, eu não estou falando da norma culta da língua portuguesa. Não, mas eu estou falando da língua como um todo, em todos os seus contextos, em todas as suas variedades, a formal, a informal. Associado a essa inteligência linguística, eu coloco logo pertinho a inteligência interpessoal, porque você vai precisar utilizar a linguagem para se comunicar com as pessoas. Você vai precisar se relacionar com as pessoas ao longo da sua vida, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. Interessante que tem algumas pesquisas que em algumas revistas que eu já li, que mostram que a maior parte dos desentendimentos, das discussões, dos conflitos, tanto no ambiente familiar, dentro de casa, quanto no mercado de trabalho, não é pelo que a pessoa diz, mas pelo como ela diz. Às vezes você nem queria dizer aquilo, mas aí acabou que você soou de uma forma arrogante, o que você falou soou arrogante, ou soou indiferente, e você não era aquilo que você queria dizer. Então, a maneira como a gente diz é muito importante. Tanto que quando a gente pega as redes sociais, por exemplo, no WhatsApp, que você não tem ali a entonação da pessoa, a não ser que você mande um áudio, para isso existem agora os emojis. Agora não, já tem um tempo, né? Existem os emojis. Aí você quer falar uma mensagem muito direta com a pessoa. Aí o que você faz? Você coloca uma carinha lá, sorrindo, que aí ameniza aquele tom de indiferença ou de brutalidade que estava escrito no teu texto. Ou seja, é importante a gente saber lidar com as pessoas, a gente saber ter um trato com as pessoas para a gente viver nesse mundo. Outra inteligência que eu acho de extrema importância para esse mundo que a gente vive é a inteligência intrapessoal. Como é que eu posso me relacionar com o mundo? Como é que eu posso me relacionar com outras pessoas se eu não me relaciono bem comigo mesmo? Se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu posso estar bem com o outro? Haverá problemas aí. Então, eu preciso realmente me compreender. Enfim, tem várias outras aqui que são muito importantes, mas eu estou falando de inteligências realmente essenciais para o bom e mínimo convívio em sociedade. Baseado nisso, eu trouxe aqui 4 dessas inteligências. A linguística, que eu já falei, a sinestésica, a interpessoal e a interpessoal. A inteligência sinestésica, eu coloco ela também bem pertinho da inteligência linguística, porque a inteligência sinestésica é também chamada de corporal sinestésica. Então, eu vou utilizar o meu corpo para comunicar. Eu posso utilizar o meu corpo para uma atividade esportiva, eu posso utilizar o meu corpo na dança para comunicar por meio da arte, eu posso utilizar o meu corpo no teatro para comunicar por meio do teatro, por meio da arte também, assim como também nas performances poéticas. Mas no dia a dia, eu também utilizo o meu corpo para comunicar. É diferente, a gente vai ver aqui ao longo dessa palestra, é diferente eu falar uma mesma informação, eu falar com a cara fechada, sem gesto algum, eu falar com uma cara mais alegre, eu falar com uma cara irritada, tudo isso é diferente. Então, a maneira como eu uso o meu corpo, a maneira como eu uso as minhas expressões faciais, as minhas expressões corporais, isso contribui com a inteligência linguística. Isso contribui para uma comunicação eficiente. A gente sabe que a linguagem corporal é importante. Não é apenas a linguagem verbal. Muitas vezes você diz sem dizer. Muitas vezes você diz só com a maneira como você olha, a maneira como você se porta, a tua postura. Ela está dizendo se você está feliz, se você está alegre, se você está empolgado, se você está triste. Claro que em muitos momentos
quando a pessoa tem muito domínio quando a pessoa tem muita consciência corporal, ela consegue se adequar a determinados contextos. Ela pode até estar triste por dentro, mas ela sabe que ela está no trabalho, ela sabe que ela tem que cumprir uma determinada tarefa. Então, ela consegue utilizar a sua inteligência linguística e sinestésica para isso, entenderam? Então, a inteligência linguística e a sinestésica são importantes para uma comunicação eficiente, e aí envolvendo tanto a linguagem verbal como a linguagem corporal. Depois, a inteligência intrapessoal, aí vem a questão do autoconhecimento, que é muito importante. As pessoas precisam aceitar que elas precisam se conhecer, elas precisam entender até onde elas conseguem ir, até onde elas conseguem aceitar de outras pessoas, até onde é o limite delas, em que momento elas vão dizer não, porque às vezes você diz um sim querendo dizer não e aquilo te destrói por dentro. Então, você só consegue dizer o não da maneira correta, com a linguagem correta, com a linguagem adequada, sem criar um conflito a partir daí, se você se conhecer. Se você souber que aquilo ali não é para você, aquilo ali vai te machucar, então não vou fazer. A pessoa precisa realmente se conhecer. E, por último, a inteligência interpessoal, que é essa boa convivência em grupo, que é muito importante para o convívio em sociedade, para um bom convívio familiar mesmo, e também para um convívio dentro nos grupos de apresentações de trabalho na faculdade, e na escola, na faculdade, e também no mercado de trabalho, porque a gente convive com outras pessoas. Vocês também, como professores, vocês vão conviver com outros professores, vocês vão conviver com alunos. O professor convive com muita gente, né? Com a gestão, com outros professores, com pais de alunos, com os próprios alunos. Então, a gente precisa saber que cada um desses contextos é diferente. Em cada um desses contextos, a gente precisa agir de uma maneira diferente. Então, das 9 inteligências que o Gardner apontou, eu selecionei aqui essas 4, porque eu acredito que essas 4 são a base de um bom convívio entre pessoas, e nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós precisamos estar em sociedade, a gente tem realmente essa dificuldade de estar sozinho. Entenda quando eu estou falando de estar sozinho, é de se isolar realmente completamente da sociedade. Isso vai contra aquilo que vem da nossa evolução, de estar em bando, né? E eu acredito que a prática da poesia falada contribui para o desenvolvimento dessas 4 inteligências. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E aí, a partir dessas 4 inteligências que eu coloquei aqui, eu chego a esse próximo tópico, que é por que falar poemas. Aí eu acrescentei aqui o primeiro, que é o hábito da leitura e o gosto pela poesia. Que aí é até bastante óbvio, né? Quando você fala poemas, você vai ter de ler mais poemas e, na maior parte das vezes, pelo menos, isso desenvolve o teu gosto pela poesia. Isso eu estou falando da perspectiva de quem fala o poema, mas agora da perspectiva de quem escuta. Muitas vezes, o que se entende sobre poesia é que poesia é muito difícil. É que poesia não tem, às vezes, uma ligação lógica, sintática, então é difícil de ser compreendida, tem metáforas muito abstratas, então é realmente complexo de compreender, e, às vezes, num nível tão elevado, um sentido de abstração mesmo, que os alunos, sobretudo no ensino médio, mais ainda no ensino fundamental, têm essa dificuldade de compreender. E aí, quando você chega dizendo aquele poema, que às vezes pegando o livro e lendo sozinho, ele não conseguia entender, quando você chega dizendo aquele poema, com toda a sua emoção, utilizando inteligência linguística, utilizando inteligência sinestésica, para falar sobre ele, para mostrar esse poema para os alunos, para o público de uma forma geral, aquilo começa a se tornar interessante. Ele começa a ver que aquilo ali não é tão difícil. Quando você vai pegar o poema para internalizar, a primeira coisa que você faz é tentar entender o poema. Então, se tiver alguma palavra, por exemplo, que você desconhece, você vai lá no dicionário, procura a palavra, e aí vai tentando entender realmente qual é o sentido geral, o sentido principal do poema. E aí, o aluno, o público que vai ouvir você dizendo aquele poema, pode nem saber o significado daquela palavra. Mas você já pesquisou aquilo. Então, a emoção que você vai colocar em cima daquela palavra, em cima daquela estrofe, daquele verso, daquele texto, vai demonstrar o que o poema está querendo dizer. E aí, mais do que entender cognitivamente, racionalmente, o público vai sentir.
Isso é que é mais importante, porque a gente se sente mais tocado, a gente se sente empolgado, a gente quer estudar aquilo que a gente sente. É muito mais do que uma escolha puramente racional. Já aconteceu durante o tempo em que eu fiz parte do Grupo Verso de Boca, de 2009 a 2016, na UFC, a gente se apresentou em muitas escolas públicas e particulares, mais ainda escolas públicas de Fortaleza, região metropolitana e outras cidades. E tanto para ensino fundamental como ensino médio, a gente via como que no início a gente chegava, vou falar de poesia. Não tirei muita empolgação, não. Mas quando a gente começava a dar vida ao poema, no final da apresentação, os alunos já estavam perguntando quem era o poema, se tinha aquele livro na biblioteca. E aí depois o professor que tinha convidado a gente para participar, para fazer aquela apresentação, entrava em contato e davam um feedback, e chamavam de novo, e pediam uma oficina. Já aconteceu de a gente criar vários outros grupos de poesia falada a partir de uma apresentação. Então, a gente tira algo que parecia ser difícil lá do livro, de um livro fechado, e a gente consegue dar vida a isso. E isso chama atenção. Isso, para a gente, enquanto professores de literatura, é muito importante. Literatura e de língua portuguesa, porque a partir da leitura do poema, a gente pode, sim, trabalhar muito de língua portuguesa, tanto no nível gramatical, como no nível semântico mesmo. Então, é muito importante, porque a gente precisa encontrar diversas estratégias para fazer com que o aluno tenha algum interesse pelo que a gente está querendo ensinar. Isso é ser professor. É claro que, de 200 alunos, nem todos vão se interessar, isso é natural. A gente não pode também se sentir culpado por isso. Mas a gente também não pode querer que a gente dá aula para 200 alunos e a gente não pode querer que a mesma aula, do mesmo jeito, vai chamar a atenção de todos os alunos, porque as pessoas são diferentes. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais escrevendo, tem gente que aprende mais com uma apresentação de slides, tem gente que aprende mais estudando sozinho, tem gente que aprende mais estudando em grupo. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma forma de aprender diferente. Então, o professor, ele precisa utilizar várias estratégias. A gente não está, nossa profissão não é só transmitir conteúdo e passa conteúdo e pronto, e aprende quem quiser. Não. Nós somos educadores. A gente tem uma responsabilidade. E por meio da educação, por meio do nosso trabalho, a gente consegue, sim, transformar esse mundo, transformar essa sociedade num lugar melhor, num lugar mais justo, com pessoas mais conscientes, com pessoas mais críticas. E assim, a gente vai cumprindo o nosso papel na sociedade, e essas pessoas vão influenciando outras pessoas. E aí, de pouquinho em pouquinho, lá no fundo, a gente consegue um Brasil melhor. E aí que a gente pode conseguir de pouquinho. A gente pode conseguir com essas diversas estratégias, e o PIBID faz isso de uma maneira maravilhosa. E uma dessas estratégias é a poesia falada. Os próximos 3 tópicos, eu já comentei com vocês antes, que é o autoconhecimento. É importante que as pessoas conheçam a si mesmas. E a poesia possibilita isso, porque quando você vai ler poemas, os poemas abordam os mais diversos sentimentos, os mais diversos acontecimentos na vida do ser humano. O poema vai falar de amor, o poema vai falar de raiva, o poema vai falar de esperança, o poema vai trazer uma crítica social, o poema vai abordar algo histórico, o poema vai abordar o meio ambiente, o poema vai abordar medo, ressentimento, tudo aquilo que o ser humano vive, seja em qual for o momento histórico, tudo aquilo em que o ser humano vive, a poesia aborda. É incrível. Tem um historiador medieval, o historiador é brasileiro, atual, mas ele estuda a Idade Média, só esclarecendo, que é o Hilário Franco Júnior. E aí ele fala que cada agrupamento social de um determinado lugar, de um determinado tempo, tem um imaginário, que é isso, é um modo de pensar diferente a respeito da sociedade. Por exemplo, pegar o exemplo dele, já que ele estuda em Idade Média, né, e eu também. Se a gente for lá para a Idade Média, a gente fizer um recorte na Idade Média, pegar ali a Idade Média Central, séculos 11, 12, 13, mais ou menos. E a gente foi estudar a maneira de amar daquelas pessoas. O modo de enxergar a sociedade que o campesinato tinha, que eram as pessoas mais pobres da sociedade, é muito diferente do modo de enxergar o mundo, do modo de amar, do modo de enxergar o poder que a aristocracia tinha.
que é muito diferente do modo de enxergar o mundo que o clero tinha, que é muito diferente do modo de enxergar o mundo que a sociedade de hoje tem, por exemplo. Então, existem modos de pensar diferentes, modos de enxergar o mundo diferentes, que são os imaginários, que variam de acordo com 1, tempo, 2, espaço, 3, classe social, agrupamento social. Mas, o Hilário Franco Júnior mostra também, isso está num livro chamado Idade Média, Nascimento do Ocidente. Vocês podem procurar ele tem facinho de ser encontrado. Pelo menos tinha até pouco tempo atrás. Ele diz que, além desses imaginários de vários agrupamentos sociais, a gente tem também uma mentalidade geral, biológica, que liga todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as classes sociais, que é o que faz com que nós sejamos, de fato, humanos. De alguma forma, nós estejamos ligados. Por isso que, mesmo que o motivo que faz o camponês da Idade Média, lá do século XII, na Península Ibérica, ter medo, é diferente do motivo que faz com que uma mulher andando sozinha numa estrada escura de noite sinta medo hoje em dia no Brasil. São motivos diferentes, mas o medo, o sentimento está lá dentro, faz parte do ser humano. Então, se eu ler algum livro, algum poema lá da Idade Média falando de medo, eu vou me identificar, porque eu também sinto medo. Se eu ler alguma coisa falando de amor, eu vou me identificar, porque eu também sinto amor. Se eu ler alguma coisa lá de antigamente sobre outro assunto falando de esperança, eu vou me identificar, porque eu também tenho uma esperança dentro de mim. Então, é por isso que a poesia possibilita o autoconhecimento. Por isso que é tão importante que a gente consiga estimular os jovens, estimular os nossos alunos a adquirir esse conhecimento que a poesia possibilita. E uma das formas de estimular é a poesia falada, que é tornar a poesia viva para esses alunos. O próximo ponto, a comunicação linguística e corporal, que eu já expliquei, que é muito importante em qualquer contexto, em qualquer profissão, e as relações interpessoais, que também são muito importantes. Por isso, por tudo isso, é tão importante a gente desenvolver projetos de poesia falada. E aí, trazendo a poesia falada especificamente para a educação, eu coloquei aqui 4 pontos em que o aluno que pratica a poesia falada melhora. E aí eu já estou falando do aluno que pratica, não apenas do que escuta, né, do que aprecia. O que aprecia a poesia falada, mesmo que ele também não vá se apresentar, não vá também dizer poemas, ele já ganha muita coisa, porque ele vai ser estimulado, ele vai querer ir atrás dos livros, ele vai entender melhor, ele vai aprender palavras novas, lendo bastante, então ele vai desenvolver a inteligência linguística e as outras inteligências, como a gente viu. Mas o que pratica a poesia falada ainda tem um ganho maior. E aí eu coloquei aqui esses 4 pontos. 1. O aluno que pratica a poesia falada tem o hábito de treinar sua percepção cognitiva e habilidade interpretativa por meio da análise das metáforas e abstrações presentes nos poemas, o que o auxiliará no aprendizado de quaisquer disciplinas. É interessante isso. A poesia, alguns poemas, eles têm esse nível de abstração tão elevado que isso vai desenvolver cada vez mais a capacidade cognitiva do aluno de buscar compreender coisas. Isso não vai ajudá-lo só em português. Isso vai ajudar em todas as outras disciplinas. Principalmente quando a gente tem um exame vestibular como o Enem, por exemplo, que trabalha tanto a interpretação textual. Eu cansei de estar na sala dos professores, conversando com professores de várias disciplinas, desde o tempo que eu trabalhava na rede estadual, na Escola de Educação Profissional em Fortaleza. E os professores de matemática e química, eles falavam muito que os alunos não conseguiam responder as questões porque eles não conseguiam interpretar o enunciado. Então, veja só, é uma questão linguística. E a poesia ajuda nessa questão linguística. Porque se você entende o poema, você entende todo tipo de texto, né? 2. O aluno que pratica a poesia falada conhece melhor a si mesmo e, por isso, pode descobrir e criar seus próprios métodos de aprendizado e relacionar os conteúdos com a sua realidade. 3. O aluno que pratica a poesia falada comunica de forma eficaz e eficiente, obtendo um excelente desempenho e consequente aprendizado produtivo nas atividades escritas e orais. E 4. Sabe conviver bem em grupo, característica que irá sempre ajudá-lo na vida acadêmica e no mercado de trabalho. Sobre esse ponto 3... tem algo interessante que eu queria falar para vocês, um depoimento. Deixa eu ver se já é o próximo slide. Eu já vou juntar com o próximo ponto, tá?
Eu quero falar para vocês desse grupo aqui, que é o grupo Verbo de Verso. Eu tive o privilégio de colaborar com a formação de alguns grupos de poesia falada desde que eu me afastei do verso de boca. O primeiro deles foi o grupo Verbo de Verso. Também pude contribuir com a criação do grupo Poemar, no IFCE de Baturité, que eu fui convidada para ministrar uma oficina prática lá presencialmente em 2017, a convite do professor Helder. E em 2017 também a partir do dia 24 de junho de 2017, foi criado o grupo Entreversos, no IFCE de Umirim. Aqui nós temos vários representantes do grupo, vários integrantes do grupo, amantes da poesia falada, junto à professora Michele, e o grupo se mantém ativo até hoje. Mas eu quero falar, não vou nem falar do Entreversos, que a maioria aqui já conhece bastante o trabalho. Eu quero falar do Verbo de Verso. Por quê? Porque foi um grupo que foi criado não no Instituto Federal, não com a maioria dos alunos sendo de graduação, mas no ensino médio. E é essa perspectiva do ensino médio que eu quero trazer aqui hoje, entenderam? Eu comecei a trabalhar na Escola Joaquim Moreira de Souza em agosto de 2014. E pouco tempo depois, a coordenadora chamou, eu ainda fazia parte do Verso de Boca, e a coordenadora chamou o grupo Verso de Boca para uma apresentação no final da feira literária. Aí a gente se apresentou, só puderam ir 4 integrantes, incluindo a minha, a gente se apresentou. E no final os alunos ficaram encantados, porque é esse o efeito que a performance poética causa nos alunos, causa no público, né? E aí eu era diretora de turma de uma turma de 2º ano de logística. Lá tinha os cursos de contabilidade, secretariado, logística e administração. E eu era diretora de turma de uma turma de logística, do 2º ano. E os alunos me procuraram e queriam também, e partiu deles essa ideia. Não partiu nem de mim, eu já tinha essa vontade, mas eu ia fazer aos poucos, ainda estava chegando na escola, estava conhecendo todo mundo, mas partiu deles. Professora, a gente quer criar um grupo de poesia falada. E o mais interessante é que eu entrei no meio do ano da escola, né? Então eu peguei a turma caminhando já. E o mais interessante é que essa turma, ela era vista como uma das turmas mais difíceis da escola. Tinha 9 turmas na escola, ela era vista como uma das mais difíceis, porque os professores diziam que os alunos não ficavam quietos, não queriam estudar, e etc, etc, etc. E, de fato, eles tinham uma certa resistência, realmente. Mas o que faltava, uma das coisas que faltava, eu posso dizer que era quem acreditasse neles. E eu acreditei. E eu não vou dizer que a poesia falada mudou o rumo da turma inteira, mas de um bocadinho. E até hoje, eu fui professora deles em 2014, em 2015, metade de 2014 2015, até eles terminarem o 3º ano. E depois eu passei no concurso do FRN, Mas até hoje, os alunos falam comigo, me agradecem por eu ter apresentado a poesia falada para eles, que aquilo transformou a vida deles. E esses depoimentos, assim, fazem tudo valer a pena. Fazem tudo, fazem a carreira docente toda valer a pena, mesmo com todos os desafios que a gente enfrenta nesse país. E não foram só alunos dessa turma que participaram, mas alunos de várias turmas. E uma dessas alunas, que era o que eu queria falar com respeito ao ponto 3 anterior, que era essa parte de comunicar de forma eficaz e eficiente, obtendo um excelente desempenho nas atividades escritas e orais. Era uma aluna do 1º ano, que ela também fez parte do grupo do curso de secretariado. Apesar de ela estar no curso de secretariado, e os alunos de secretariado costumam ser mais desinibidos, mas ela tinha muita vergonha, ela era muito tímida, e no 1º ano ela estava com vontade de desistir. Ela não estava se identificando com a escola, não estava se identificando com o curso de secretariado, estava com dificuldade nas disciplinas, ela tinha vindo de uma escola cujo ensino era muito básico, então ela estava com muita dificuldade. Ela falava baixinho, assim. Na hora da seleção, ela deu um show, então ela foi aprovada para participar do grupo, mas no geral ela falava baixinho. Nos seminários, ela falava baixinho, todos os professores comentavam. Quando ela passou a fazer parte do grupo Verbo de Verso, ela se identificou tanto, ela se apaixonou tanto pelo projeto, pela poesia falada, que ela
A garota dava muitos shows. Em todas as apresentações, ela era, assim, um grande show. E isso ajudou ela em todas as disciplinas. Isso é o que é mais interessante. Isso não ajudou essa aluna apenas na disciplina de língua portuguesa, em gramática, literatura e redação. Isso ajudou ela em todas as disciplinas. Até que um dia, os mesmos professores de matemática e química, que achavam complicado, os alunos não entendiam os enunciados, tinham problema com interpretação de texto, os dois chegaram para mim e falaram isso. Olha, a aluna tal mudou completamente. Agora ela consegue, ela tira as dúvidas, ela ajuda os colegas e ela apresenta bem nos seminários. É como se a poesia falada, é como se não, foi isso. A poesia falada fez com que ela se descobrisse. E ela se apaixonou pelo curso, terminou, fez faculdade na área, até hoje ela atua na área. Inclusive, hoje em dia, ela tem um canal que ela divulga poesia, ela lê os poemas e é muito interessante. Mesmo ela tendo seguido por outra área, não tendo feito letras, por exemplo, mas ela continua levando a poesia para a vida dela. E isso mudou completamente a vida dela. E eu quero que vocês percebam é isso. Quando a gente leva um projeto de poesia falada para a sala de aula, no ensino médio, no ensino fundamental, eu vou falar mais do ensino médio porque a minha experiência docente foi mais no ensino médio do que no ensino fundamental. A gente colabora com o desenvolvimento desses alunos e esse desenvolvimento vai além da nossa área. Esse desenvolvimento colabora com todas as outras áreas. E isso é que é interessante, os professores notam isso. E aí todo mundo na escola, os professores de todas as áreas começaram a abraçar o projeto e foi fantástico. Essa era a logo, era bem amadora na época, né? Mas dizia mais ou menos o que a gente queria. E aí era verbo de verso, fazendo aí uma dubiedade com a palavra de verso, né? O verbo, a palavra que é do verso, a palavra que é de poesia, e também que é diferente a palavra, que é diferente justamente por ser uma palavra poética. Foi uma experiência fantástica. E aqui são algumas fotos, vocês podem perceber aqui, essa daqui em cima foi a primeira apresentação do grupo, aqui era o soneto da devoção, aqui eram os alunos do curso de logística, essas duas alunas eram aqui, do curso de secretariado, e essa daqui é a aluna que eu falei para vocês, que se transformou. Essa primeira apresentação deles foi no café literário da escola, que tinha todos os anos, aqui é a coordenadora, e aí a gente também já utilizou todos os talentos, tinha um aluno que tocava, tinha um aluno que cantava, esse microfonezinho aqui era o que eu dava aula com ele, aí foi utilizado também na apresentação. Aqui eles estavam, o café literário era sobre mulheres, e aí cada turma ficou com um ficou com Iracema, outro ficou com Capitu, outro ficou com Aurélia, e aqui era uma música a respeito de mulheres. A apresentação toda foi sobre isso, na verdade. Essa apresentação aqui em cima já foi outro momento, já tinha integrantes novos, tanto que tinha, essa aqui era o uniformezinho, né, que a gente mandou fazer, aí essa galera que tá sem uniforme é porque tinha chegado depois, entrado depois no grupo, e essa apresentação aqui já foi pela vida contra o suicídio. Essa outra apresentação aqui, vejam só, foi fora da escola, foi numa formação da SEDUC, da Secretaria de Educação em Fortaleza, e não foi a única vez que o Verbo Diverso saiu da escola, o grupo já ganhou, inclusive, prêmios a nível estadual, e o grupo continua atuando de outra forma, com outros coordenadores, desde que eu saí. Aqui foi no mesmo evento, na formação da SEDUC, que foi num hotel, na verdade, mas era um evento da SEDUC. E aqui embaixo foi na inauguração de outra escola profissional, a EP Leonel de Moura Brizola, também em Fortaleza. E essas duas fotos foram da mesma apresentação, que foi em outra escola estadual, uma escola estadual de ensino regular, também em Fortaleza, também na periferia. E é um exemplo fantástico aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui são os antecessores do Entreversos. Mas eu trouxe o Verbo Diverso porque eu queria mostrar para vocês que esse tipo de projeto não dá certo apenas com alunos do curso de letras, não dá certo apenas com alunos de ensino superior, dá certo com alunos de vários cursos, porque aqui eu tinha alunos de contabilidade, eu tinha alunos de logística e eu tinha alunos de secretariado. E tinha uma aluna de administração também. E também dá certo com o ensino médio. É isso que eu quero mostrar para vocês, que você sabendo adequar cada contexto, você consegue levar esse projeto e angariar muitos resultados positivos a partir daí.
E aí, algo que eu acho muito importante a gente conhecer para trabalhar a poesia falada é essa diferenciação entre poema e poesia, que existe uma confusão muito grande. Poesia pode ter dois significados. Tanto é o gênero textual, né? Assim como eu tenho a poesia, eu tenho um conto, eu tenho a crônica, eu tenho um anúncio publicitário, eu tenho a reportagem, eu tenho um artigo de opinião. Mas a poesia, eu posso dizer também que é esse estado poético geral que paira no mundo. E o poema é o objeto concreto, é o texto concreto. Como assim? Aquilo que está concreto, aquilo que eu vou ler, aquilo que eu vou dizer é um poema. Eu vou ler um poema, eu vou escrever um poema, eu vou dizer um poema. A gente diz dessa forma, que é aquele objeto concreto que está ali, com os versos, com as rimas, com as estrofes, certo? Mas aquele poema tem um estado poético tão grande, traz uma poesia muito grande. Então a poesia é algo que está aqui, que está no mundo, que está perto da gente. O poeta é aquela pessoa que consegue perceber esse estado poético, consegue olhar para uma folha caindo e não ver só uma folha caindo, mas consegue ver além. Consegue ver uma criança passando na rua e não ver somente a criança passando na rua, mas consegue ver a poesia que está por trás daquilo. Então, o poeta capta, percebe, capta essa poesia que está no mundo e concretiza num todo material que é o poema que está lá no livro. Certo? Então, é importante a gente ter essa diferenciação. Então, quando a gente fala poesia falada, a gente está falando de uma maneira geral, da poesia de uma maneira geral, certo? Quando a gente vai dizer o poema, a gente diz o poema e não a poesia. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês perguntam de novo aqui no final. E aí, para a gente compreender bem o poema e a gente poder trabalhar a poesia falada, ensinar isso para os alunos, a gente precisa captar 3 pontos: pontuação, musicalidade e o sentido. A gente precisa atentar bastante à pontuação, porque às vezes a gente não entende o que o poema está querendo dizer, ou a gente não dá a emoção correta para o poema, porque a gente não parou nos pontos certos. A gente não deu a entonação correta na pontuação correta. Além da pontuação, quando a gente fala de poesia, não é um poema não é um texto como a narrativa, que tem a vírgula quer dizer isso, e o ponto quer dizer isso, mas dá uma noção. Mas existe uma musicalidade no poema, e essa musicalidade a gente tem que buscar também. Por isso que quando a gente está estudando poesia, é importante a gente ler em voz alta, porque a gente consegue captar essa musicalidade. E por fim, o sentido. O que a gente vai transmitir, a entonação que a gente vai colocar, se em determinado momento do poema eu subo a voz, ou eu baixo a voz, ou eu franzo a sobrancelha, ou eu dou um sorriso, vai ser de acordo com o sentido. Então eu tenho que entender o poema para poder transmitir o que o poema quer dizer. E aí eu trouxe um exemplo aqui. Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Tá terminando meu tempo. E eu trouxe um poema aqui, que é um poema bem conhecido. Eu acredito que todos vocês já devam ter lido esse poema, com certeza. E o que eu acho interessante, eu sempre gosto de tocar nesse ponto, é porque é um poema tão conhecido e muita gente interpreta ele de maneira equivocada. Não é porque a literatura não tem um significado totalmente fechado, não, mas a gente só pode interpretar o que o poema possibilita que a gente interprete. Ele pode possibilitar várias interpretações, mas tem interpretações que o poema não possibilita. Senão você vai viajar e vai cair numa super interpretação, que é aquilo que está além do poema. E a pontuação ajuda a gente a entender de fato o que o poema quer dizer. E todo mundo que lê esse poema, a maioria das pessoas, na verdade, principalmente pessoas que não são de letras, entendem e dizem que o poema está dizendo que o amor não vai durar para sempre. Vai ser bom enquanto durar. Mas ele deixa bem claro que o amor vai ser bom enquanto durar, e esse durar pode durar para sempre. Pode ser a vida toda. Vamos ler o poema, fazendo as pausas necessárias. Soneto de Fidelidade, do nosso querido Vinícius de Moraes. De tudo, ao meu amor serei atento. Percebam como é importante fazer uma leve pausa nesse de tudo. Porque eu consigo enfatizar que de todas as coisas que existem no mundo inteiro, eu vou atentar ao meu amor. Isso consegue enfatizar o quanto que eu amo essa pessoa. É bem sutil, mas essa sutileza faz toda a diferença na forma como a mensagem entra inconscientemente no público. De tudo, ao meu amor serei atento. Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto,
dele se encante mais meu pensamento. Ou seja, mesmo que eu esteja diante da coisa mais encantadora, de outra pessoa muito encantadora, mas meu pensamento só vai se encantar do meu amor. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então ele coloca aqui duas possibilidades. Lá na frente, ou vai procurá-lo a morte, ou vai procurá-lo a solidão. Percebam que se a solidão procurá-lo, significa que foi bom enquanto durou, foi infinito enquanto durou, mas acabou. Mas se a morte é que foi encontrá-lo, significa que durou a vida inteira. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Imortal não pode ser, porque morre, já que nós morremos. Mas o amor pode morrer em vida ou pode morrer junto com a pessoa na morte. Então percebam aí que existe a possibilidade desse amor durante a vida inteira, sim. E o que faz o leitor perceber isso, a pessoa que vai assistir também a apresentação entender isso, é a maneira como a gente expressa o poema. É a gente parar no lugar correto, é a gente transmitir a emoção, fazer essas modulações de voz. Outro exemplo que eu trouxe foi o fanatismo da Flor Bela Espanca, que tem várias diferenças, tem falas, olhem só que interessante. Minha alma, de sonhar-te, anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Percebam que a entonação e essa modulação da voz, que é essa mudança na voz de acordo com o sentido do poema, nos trechos diferentes do poema, é muito importante para que a gente perceba que tem falas aqui. A gente tem aqui a fala no primeiro verso da terceira estrofe. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. E as aspas mostram isso pra gente. Quer dizer que são outras pessoas que dizem isso para ela. São outras pessoas desdenhando do amor dela. Só que ela diz que não vai passar. E aí tem outra fala no final, dos dois últimos versos, que é a fala dela mesmo, é o que ela diz para as pessoas olhando para o amado dela. Pode acontecer o que acontecer, mas você é meu princípio, é meu fim, esse amor não acaba. Então a gente precisa, na nossa voz, na nossa entonação, no volume, também demonstrar o que o poema está querendo dizer. Então lembrando, pontuação, musicalidade e o sentido do poema. É importante que a gente consiga entender esse poema para poder transmitir. Então, percebam que esse exercício de entender o poema ajuda a gente a melhorar cada vez mais a nossa capacidade de interpretação e, consequentemente, a capacidade cognitiva. Por isso que vai ajudar tanto em outras disciplinas, em outras nuances da vida. Inclusive, vai ajudar a interpretar o mundo, né? Paulo Freire já dizia, a leitura da palavra e a leitura do mundo. Então, a gente não consegue dissociar, a gente não pode dissociar uma coisa da outra. E aí a gente chega no último tópico para encerrar, que é a questão da interpretação, que na verdade a gente já vem falando sobre isso. Eu trouxe aqui um pequeno exercíciozinho que eu costumo trabalhar nas oficinas, quando a gente tem mais tempo, oficinas presenciais, que aí eu consigo dizer para vocês fazerem, para vocês apresentarem, e aí a gente consegue treinar isso juntos, praticar isso juntos, que essa questão dos diversos sentimentos, das diversas emoções. E aí eu gosto muito dessa atividade, que a gente pega o mesmo poeminha, um poeminha pequeno mesmo, e trabalha esse poema, fala esse poema com as mais diversas emoções. Quando a gente pega o mesmo poema e faz isso, em vez de poemas diferentes, a gente consegue perceber de forma mais nítida
as nuances dos sentimentos. E para transmitir esses sentimentos, a gente vai utilizar voz, a gente vai utilizar expressão facial e a gente vai utilizar expressão corporal. Poeminho do Contra, Mário Quintana. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. E aí essas que eu grifei, essas que eu sublinhei, só para a gente exemplificar, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu quiser dizer esse mesmo poema com amor. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Se eu quiser dizer com raiva. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Se eu quiser dizer com surpresa. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Se eu quiser dizer com arrogância, que até parece com o que o poema está dizendo, né? Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Se eu quiser dizer com tristeza. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Se eu quiser dizer com dúvida. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão? Eu, passarinho? Se eu quiser dizer com medo. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Se eu quiser dizer com preguiça. Ai, todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. E isso a gente poderia ficar aqui infinitamente dizendo de outras formas, com outras nuances. Então percebam que todo o nosso corpo, inteligência corporal sinestésica, e toda a nossa linguagem também, inteligência linguística, e isso vai fazer com que a gente interprete de maneiras diferentes um poema. Então a gente vai utilizar voz, rosto e corpo para isso. E isso é muito importante quando a gente vai colocar em prática um projeto de poesia falada em sala de aula, seja em que nível for, fundamental, médio ou superior, porque é isso que vai dar vida ao poema, é isso que vai chamar a atenção do público, é isso que vai fazer o público querer ir atrás do poema, é isso que vai fazer o público querer ler aquele poema, entenderam? E aqui algumas de nossas, não sei se vocês estão ouvindo, mas começaram a bater aqui no vizinho a obra, mas já acaba. Aqui agora algumas de nossas referências, e é isso. Agora eu deixo aberto aqui para perguntas. Vou tentar tirar aqui a apresentação. Só um momento. Então, pessoal, quem de vocês quiser fazer um acréscimo, perguntar alguma coisa, a professora Thaís está facultado esse momento para vocês, tá bom? Os nossos supervisores aí do PIBID também, o professor Ricardo, quiser se manifestar, alguns dos universitários. Podem ficar à vontade. Vou ver aqui agora o que vocês escreveram. Tem um monte de coisa escrita, já ia dizer aqui no chat. A Beth entrou aqui também, viu? Isabel, a Beth também entrou. Oi, Beth. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Boa noite, Beth. Boa noite, amores. Desculpa, viu? Houve um negócio aqui, mas deu certo entrar. Tranquilo. Tô lendo aqui. Saudade, Cídia. Cídia sempre vai ser me orientando. Viviane colocou aqui, poesia é um caminho para a compreensão do eu e do mundo que nos cerca. Como bem falado pela professora, poesia fala da vida. Concordo plenamente com você, Viviane. Samanta aqui no coraçãozinho. A Isabel, logística tem uma energia muito forte, verdade, Isabel. Convivi de perto com eles. Já estive em turma de logística, viu? É incrível.
O Breno colocou: poesia é uma temática de suma importância para o ensino de português e literatura dos alunos da educação básica. Literatura não pode ser apenas os poemas, os clássicos literários, e sim todas as formas de interpretação poética dos referidos gêneros. Literatura muda vidas e transforma pensamentos. Excelente, Breno. É nisso mesmo que eu acredito, e eu acho que esse tem que ser o pensamento de nós, professores, de nós educadores, porque é com essa energia, é com essa disposição que a gente consegue, de tijolinho em tijolinho, transformar o mundo. A Michele falou aqui do depoimento da aluna. Ricardo falou: a palestra está me resgatando para o mundo das letras, pois nos últimos anos tenho dedicado meu tempo e pesquisa na área específica de educação. Confesso que tenho uma paixão reprimida pela linguística. Fico feliz, Ricardo, que esteja resgatando. Mas a educação é tudo, né? A educação é a nossa vivência em sala de aula, é de suma importância. A gente pesquisa na área também. O Evandro colocou: muito importante ouvir esse depoimento, nos motiva e nos faz ver o papel que teremos na vida de nossos futuros alunos, acreditando sempre no potencial que cada um pode desenvolver, nunca desistindo dos mesmos. Sensacional, é isso mesmo, Evandro. E é interessante porque, certamente, a gente influencia muito mais alunos do que a gente sabe, porque tem a influência que é inconsciente, tem a influência do aluno para aquele aluno que não fala, e desses depoimentos são de alguns casos, mas com certeza, você pode ter certeza, você como professor, você consegue contribuir com a formação e a transformação de muito mais jovens do que a gente pode imaginar e do que a gente toma ciência, e é gratificante, realmente. O Ricardo colocou: como dedicado professor de língua portuguesa, também sou encantado pela literatura. Não tem como não ser, né, Ricardo? Literatura é apaixonante. A Viviane concordou com o Breno. Sensacional. Poesia é fundamental para a educação e vou além, para a vida. É através da poesia que lido com toda a minha existência e minha busca constante por compreensão de quem sou, a questão da inteligência intrapessoal que a gente falou, né? É a poesia que me resgata quando estou perdida e me coloca nos eixos da vida. Eu não poderia viver sem. Excelente, Viviane. Me emocionei agora. É isso mesmo. Samantha colocou: tem a minha cara tatuada nesse poema já. É o do Fidelidade, Samantha, que você falou? A Isabel falou que é no Vinícius. A Michelle ama tanto que colocou o nome no fininho dela, no Vini. Ah, tá aqui, ela falou. Tiago também. Ai, Leonara, saudades. Você também é uma intérprete maravilhosa, como muitos que estão aqui. O Breno. O Wellington: realmente a poesia tem o poder de mudar a vida das pessoas. Digo isso por experiência própria, pois antes de entrar no grupo Entre Versos, não abria a minha boca para tirar nenhuma dúvida. Sempre comentava a minha dúvida com um amigo até ele perguntar à professora. João Carlos sabe muito bem disso. Mas ao entrar no grupo de poesia, a minha realidade mudou o tamanho da timidez que eu tinha, já não tenho tanto. Por isso tenho um carinho pela poesia. E esse é meu eterno poema. Com a chave na mão, que abri a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir a Minas? Minas não há mais, José. E agora? Sempre vou lembrar de te dizendo esse poema, Wellington, que embarguei agora a voz, lendo seu depoimento. Que emocionante. Você não sabe como eu fico feliz em ter contribuído um tiquinho, assim, com o teu crescimento. Você ainda vai muito, você e todos aqui, ainda vão muito longe. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que, às vezes, a gente tem privilégio de participar de determinados projetos, de ter a vida iluminada de determinadas formas, mas a gente não pode deixar que isso pare na gente. A gente não é luz porque a gente é iluminado, a gente é luz para iluminar. Então, a gente não pode deixar que o conhecimento pare na gente. A gente tem que utilizar essas experiências boas que a gente teve para ajudar a transformar, para passar adiante, para transformar também a vida de outras pessoas, para que essa luz, ou bênção, como alguns queiram chamar, não pare na gente. E continuando aqui a Vilmara, também amo Vilmara. Sara Alves de Mesquita. Sara, não te conheço, mas estou muito feliz que você está aqui. Nos conheceremos em breve. Feliz aqui pelo seu comentário. Evandro também, Beth também, Matheus Salles, a Lariane, Ricardo, obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada pelo reconhecimento, pelo carinho. A Amanda Moreira: só desse poema do passarinho na oficina do Universo IFCE no iniciozinho do curso, desde então me apaixonei.
Saudade, nossa, muita saudade, Amandinha. E eu lembro demais dessa oficina que foi no Universo FCE de 2017. Já tinha havido a apresentação do Entreversos, mas apenas com os alunos do integrado. E aí já alguns alunos participaram dessa oficina, a Amandinha foi uma, a Letícia foi outra, teve vários outros. E dali já foram as primeiras sementinhas para o Entreversos. Para o Entreversos na formação que ele teve depois. O Breno quer falar, a Samantha quer falar. A Carol, a poesia realmente transforma. Eu também mudei muito depois que passei a ter a poesia na minha vida, e é verdade. Eu sou testemunha de muitas dessas mudanças. Eu estava junto da Michelle desde o início do curso de letras, na primeira turma, em agosto, dia 7 de agosto de 2017, e pude acompanhar as mudanças de muitos alunos e fico muito feliz com essas mudanças. Thaís, o Tiago gostaria de falar com você. Tem algumas pessoas aqui que disseram também, né? O Breno, a Samanta, o Breno, a Andresa. Deixa eu ler aqui o que o Tiago escreveu. Quão grande é o amor que a Thaís transpassa pela poesia e que incrível que ela consegue criar isso no outro, e em mim não foi diferente. Eu sou um eterno amante das artes como um todo, e a poesia apresentada pela Thaís tem um toque de transformação. Eu, assim como outros, mudei muito depois do grupo. Amo fazer e interpretar poesia, e graças a Thaís, eu e muitos outros têm um apreço grandioso em interpretar poesia. Lembro até hoje de seu José e olhar com medo para Michelle. Nas apresentações. Thaís, tu explica isso aí, viu, Thaís? Para quem não esteve presente nessas apresentações, a gente fez várias interpretações. Tá vendo como o Thiago tá varengando comigo? Mas ele gosta de mim, porque eu gosto dele demais. Valeu, ele quer Thiago. abrir o áudio, viu, Thaís? Daqui a pouco. Tá certo. E aí a gente dizia esse poema, José, do Drummond, e aí cada um dizia uma parte, o Hélio dizia uma, já dizia outra, cada um dizia uma. E aí o Thiago fazia o José, né? No final, ele ficava lá no chão e a gente falando para ele. E aí no final a Michelle cantava a parte final em direção a ele, com aquela cara de raiva, a gente interpretando, né? E aí ele tá lembrando aqui, que chega e dava medo. Para vocês verem, né? Que a gente levava a sério realmente a interpretação. Excelente lembrança. Muito feliz, gente, aqui com os comentários de vocês. E agora, quem quiser se inscrever, Isabel, tu pode dizer aí, quem for falar ou não. Pronto. O Thiago tinha falado comigo aqui no privado, que gostaria de falar, e eu vi também que o Breno quer falar. Quem quer falar primeiro? Pode ser você, Thiago? Pronto, os meninos primeiro. Breno, Samantha e Andresa. Oi. Oi. Alô. Oi. Primeiramente, eu queria dizer boa noite, né? Boa noite. Eu queria muita saudade da própria Thaís. Eu Michelle, tô lembrando. professora Isabel e demais colegas que estão aqui. Eu queria só enfatizar e ressaltar o quão é importante as palavras da palestra da professora Thaís, porque eu, assim, desde o meu ensino fundamental eu não tive contato com literatura. E desde o ensino médio, que eu fui aluno da professora Isabel, eu lembro que ela, no primeiro ano, passava música pra gente, para trabalhar literatura, como Misterioso, músicas do Legião Urbana, entre outras. E, tipo assim, quando eu entrei na universidade, eu lembro também, em 2018, quando falo no inaugural, eu assisti a apresentação do Entreversos, e eu me arrepiei naquela hora, porque eu vi quão a literatura era muito importante. E depois comecei a ter aula com a professora Michelle, de Teoria da Literatura, fazendo interpretação de Chico Buarque, da professora Thaís, com os poemas dela, fazendo as interpretações, e vi isso é muito importante. E como estudante de letras, sou muito defensor da literatura. E eu fico triste que o nosso atual governo, algumas autoridades, não valorizem isso. Porque, por exemplo, hoje eu não estudo mais no IFCS, e na atual universidade que eu estudo, eu vi como a literatura diferença na periferia de Fortaleza, entendeu? Porque eu vi muitas pessoas que mudaram através da literatura, através do grupo da professora Elizabeth, que eu esqueci o nome. Verso de boca. Verso de boca.
E tem alunos que estudam comigo hoje, que entraram e vieram justamente para letras por causa disso. Porque acredito que a literatura pode mudar. Porque eu acredito, eu sou total defensor que a literatura ela pode mudar. A literatura, para mim, eu pelo menos não vejo só literatura como clássicos. Eu sei a importância, mas um profissional de letras ele não deve trabalhar a literatura apenas só o texto, e sim a performance. Tipo, não ele ser um intérprete, um professor para dar oficina de literatura, de performance, não. Mas ele trabalhar a música, porque, como diz do Poção, literatura não é apenas os escritos, mas música, performance, é tudo. Eu acho isso muito importante. E é triste ver que algumas pessoas não valorizam isso. Porque a partir do momento que eu trabalho performance de, por exemplo, oficina de poesia falada, entre outros, eu estou trabalhando o pensamento, posso trabalhar sintaxe, gramática. Minha professora fazia isso também com a gente quando eu era aluno de F na disciplina de língua portuguesa, de sintaxe, e eu via isso, que literatura é muito, porque como tem uma autora que é a Bell, eu acho o nome dela, que ela tem um livro do pensamento crítico. E a arte, ela está totalmente envolvida, a literatura. Não só na parte teórica, mas na parte prática. E é isso. Letras é tudo, literatura é tudo. E quem tiver a se propagar, a literatura propague, porque é algo que transforma a sua vida. Não só na parte interpessoal, intrapessoal, de desenvolver sua oralidade, mas do seu pensamento. É você ter uma visão superior. E, tipo assim, perfeito, é tudo. E era isso que eu queria falar. Excelente, Breno. Fico muito feliz com o seu depoimento. E eu acho que a ideia é essa. Nós, docentes, como professores de literatura, a gente tem sim que acreditar, né? E a gente não consegue fazer um aluno acreditar se a gente não acreditar. A verdade é essa. E a gente realmente conseguir trabalhar a literatura dessa forma integrada, como você falou, relacionando com outras artes, relacionando com outras áreas, até mesmo com a própria gramática. Isso é muito importante. E é interessante que uma coisa que eu captei do que você falou, uma vez transformados pela literatura, a gente nunca mais consegue ser o mesmo de antes, né? A gente nunca mais consegue se desapegar, digamos assim. É isso mesmo, Breno. Obrigada pela sua fala. Na sequência, a Samantha, gostaria de falar também. Pode falar, Samantha. Oi, gente, boa noite. Saudades, Thaís. Saudades. Como o Wellington já tinha falado, né, sobre como a poesia mudou a minha vida, né, e como o grupo, né, o Entreverso mudou a minha vida. Eu sempre fui muito pra frente, digamos assim, tagarela. Só que assim, eu era tagarela com as pessoas que eu conheço. Se eu não conhecer a pessoa, eu me calo ali e fico invisível. E aí, quando eu entrei na letras, os meus amigos próximos sabem que eu fui aos empurrões, porque eu não queria fazer letras. Era um curso que estava fora de cogitação para mim, só que eu fui, porque a minha mãe mandou eu e eu fui. E aí, eu conheci a Thaís, né? Thaís me ensinou desde o primeiro semestre, e a primeira disciplina dela não era assim, sabe, as minhas maravilhas, porque, né, Soci não é uma era introdução à linguística, né? Nada a ver com literatura. Mas aí, a partir do segundo semestre, quando a gente começou a introdução ali da literatura brasileira e tal, eu fiquei assim, meu Deus, tipo, a forma como essa mulher dá aula é muito incrível, porque, tipo assim, eu não gostava de literatura brasileira. Os livros que eu já tinha lido anteriormente era só, tipo, best-seller, John Green, Nicholas Sparks, é só, tipo, romance, né? E aí eu comecei a gostar de literatura real, tipo, é tanto que hoje em dia um dos meus maiores escritores é o Machado de Assis. Eu sou apaixonada pelo Machado de Assis, por conta da Thaís, né? E, tipo, através disso, de todas as aulas, das conversas e tal, eu fui tendo uma afeição maior com o curso. É tanto que as minhas notas começaram a melhorar e tal. Eu lembro do meu primeiro 10 em literatura, que eu fiquei assim, gente, como assim? Eu tirei 10 em literatura e eu, sabe? Tipo assim, porque eu era meio perdida ali, sabe? E aí, isso mudou muito a minha vida. E quando eu entrei no Entreversos em 2018, porque em 2017 alguns amigos meus já tinham entrado, né, se apresentaram no SIC de Baturité, me chamaram para ir, eu disse que não ia porque eu era muito tímida, eu não ia conseguir falar.
E aí eles entraram e tal, acompanhei todo o processo de ensaio, tava lá todos os ensaios, todos os dias, mas eu também não tinha coragem de participar. E aí, quando foi em 2018, no começo do ano, eu entrei na apresentação acho que foi do Dia das Mães. E aí, logo no começo, eu não sabia falar muito direito e tal. E eu era muito nervosa, mas aí com isso eu fui melhorando e fui pegando paixão pela poesia, né? Que era um gênero que eu não acompanhava muito. Então, tipo, eu me apaixonei pelo Vinícius de Moraes, que eu sou apaixonada hoje em dia. Eu já gostava do poema Sonda de Fidelidade, era o único que eu conhecia, por conta da Malhação. Que tem uma Malhação que a menina fala e eu me apaixonei. E aí, tipo, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Rupi Kaur, que a gente também interpretou alguns poemas dela e tal. E assim, mudou a minha vida. E isso refletiu no meu trabalho. Na minha primeira edição do PIBID, que eu trabalhava com a Herbert, né, e os meus colegas, a Gabriela e o Wesley. Não sei se o Wesley está assistindo essa palestra junto com a Amanda, mas a gente refletiu isso, né, porque nós três participavam do Entrevés, e a gente quis passar isso para os nossos alunos. Então, tipo, a gente estava numa turma que, quando a gente entrou, amedrontaram a gente, né, tipo, os outros alunos, as outras turmas, dizendo que era uma turma difícil de lidar, porque era o primeiro ano e tal. Eram alunos que eles não falavam, a gente dava aula, tipo, lá, e eles ficavam só calados, olhando pra nossa cara. E aí a Herbert foi e falou assim, gente, vai ter o café literário e tal, e aí a gente vai trabalhar a literatura brasileira. Não lembro o autor, se eu não me engano, era um Gonçalves Dias, não lembro. E aí tinha um poema que é... Meu Deus, eu não tô lembrando. Mas Herbert, me lembra, pelo amor de Deus, estou escutando. E aí a gente foi perguntar... Qual era? Jupirama. Isso, pronto. E aí ela disse assim, vai ser difícil, tipo, de pegar os alunos, porque eles não são muito interativos em relação a isso. E aí a gente conseguiu, primeiramente a gente conseguiu 2 alunos, que eram os mais, digamos, que eram os que tiravam mais notas altas, faziam as atividades e tal. E aí eu disse, gente, 2 alunos não vai dar certo. Aí a gente começou a perturbar esses alunos para que eles fizessem parte, né? E aí a gente foi e conseguiu um menino que, tipo assim, ninguém esperava. Tipo, algumas pessoas lá da escola já tinham falado que ele era problemático e tal, que já tinha se envolvido em outras coisas e tal. E aí disseram assim, vai ser muito difícil vocês lidarem com ele, né? E aí aí a gente ficou meio assim, né? O que é que a gente vai fazer? E aí, beleza, ele quis participar, porque ia ter nota e tal. E nos primeiros ensaios, a gente se surpreendeu. Tipo, os 2 alunos que eram os melhores da sala, entre aspas, né, que tiravam notas boas, eles estavam ainda ali meio tímidos. E esse aluno, que disseram que a gente ia ter problema com ele, era o que estava mais interessado. Ele pegou o poema, que é um poema, né, o Jupirama é um poema, pegou um poema em questão, tipo, de uma semana. Tipo, na outra semana, quando a gente foi ensaiar, ele já sabia decorado. E, tipo assim, toda vida que a gente chegava, eu ficava assim, gente, eu não sei lidar. Eu ficava de boca aberta, assim, no canto da sala, vendo ele interpretar. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí, no dia da apresentação, né, que o Entrevés também se apresentou, era uma felicidade tão grande a gente tá vendo a evolução daqueles meninos, porque, tipo, os 2 outros nem tanto, né? Porque a gente já sabia que eles estavam, assim, no caminho. Mas por ele, entendeu? E aí ele tava super animado e chamou outros alunos para fazer parte ali como é que pode dizer, só ali do apoio e tal, para ser só índio, né, para figurante. E aí ele que arrumou os meninos, um amigo dele e tal. E tipo assim, ele tava assim muito feliz de estar fazendo aquilo ali. E aquilo ali me emocionou muito, eu tava assim, só no canto vendo e quase chorando, porque era algo que, tipo assim, a gente não acreditava que ia acontecer. E aí a poesia, né, da forma que a gente falou para ele, que a gente conversou, porque antes disso a gente explicou, né, o que se tratava o poema e tal, e ele se apaixonou, entendeu? E, tipo assim, uma pessoa que estava, digamos, desenganado por muitas pessoas, ter evoluído daquela forma foi muito gratificante pra gente. E aí eu fiquei assim, gente, a educação, ela realmente transforma vidas. Então, tipo assim, se você tiver uma sensibilidade, conversar, de mostrar o quanto é bom você aprender, o quanto é bom você evoluir, você pode mudar a vida de um aluno, e foi o que aconteceu, sabe? Até hoje, né, tipo, quando eu vejo ele na rua, lá em Umirim, na praça, ele fala comigo, conversa e tal.
diz que tá com saudade. E é muito bom, sabe? Eu fico assim, às vezes eu fico besta, porque pra mim aquilo ali é tipo um sonho, não aconteceu e tal, mas realmente aconteceu, foi real e foi ótimo, tanto pra minha evolução quanto pra evolução desses alunos também. Fico muito feliz com o seu depoimento, Samantha. E eu posso dizer que realmente eu acompanhei o teu desenvolvimento, eu acompanhei a tua transformação, né? E foi gradativamente, né? Semestre por semestre, era um degrauzinho, e eu acompanhei de perto. Eu percebia isso, e eu acho que a Samantha de hoje nem reconhece mais a Samantha do início do curso, né? Foi uma transformação muito grande. E é muito gratificante saber que você agora está passando isso adiante, né? Está agora contribuindo com a transformação de outras pessoas por meio da educação. Isso é muito gratificante. E, de fato, a gente não pode desacreditar de nenhum aluno. A gente não sabe onde é que a gente vai conseguir plantar a sementinha. A gente realmente não pode. Muito obrigada, Samantha, pelo seu depoimento. E não valeu. Fez chorar. Não estava valendo. Agora, aqui na fila de inscrição, falta a Andresa e, por fim, o Tiago. Ok. Boa noite, né? Boa noite, eu tô com muita saudade, tá aí. Muita. A gente se emociona, né? Tanto que a gente a gente fica até sem palavras com essas histórias, porque realmente elas marcam não só a nossa vida, mas a vida das outras pessoas, né? Que a gente conhece, que a gente convive. Sim. Eu também tive a oportunidade de participar, né, do grupo, do começo do curso também. Eu sempre fui aquela aluna meio termo, nem tão tímida, mas também nem tão ativa. Também tinha medo de algumas coisas. E o Entreverso entrou na minha vida, digamos assim, né, a literatura entrou na minha vida, no momento da minha vida em que eu estava muito perdida, né? Eu estava sem saber o que fazer. E teve um momento da minha vida em que estava tudo desmoronando, né? Eu tinha acabado de perder meu pai, estava com muita coisa na cabeça. E uma apresentação especial do Entreversos, até saí nessa época, eu não estava mais no grupo. Mas uma apresentação especial do grupo, eu queria até agradecer o pessoal também do grupo, né? Que participou nesse dia, Samantha, Tiago, Eleonara, Amanda, Wellington, que a gente estava falando, que eles estavam falando do suicídio, né? O tema central era o suicídio. E aquela apresentação me tocou muito. Para mim, ela foi muito significativa. Porque era uma coisa que eu estava precisando ouvir, né? A gente precisa desses momentos, desses incentivos. Porque às vezes a gente não sabe que as pessoas que estão ouvindo, o que elas estão passando. Mas como você disse no começo, né? Vai além do tempo, do sentimento, da pessoa, da época, né? Dos pensamentos, da classe. E a gente fica imaginando como, além de ser temporal, ele é atemporal, né? A literatura, a poesia, ela consegue se atemporar e perpassar por todos os níveis, não importa qual seja. E isso é muito bonito, isso realmente transforma e as pessoas, eu creio, né, que as pessoas que entram em contato com a literatura, tantas pessoas que estão aqui, quanto as pessoas que não são, elas são outras depois disso, né? Elas nunca mais são as mesmas. E eu queria muito, era mesmo agradecer, né, o pessoal por isso e a oportunidade também de ter participado, de ter interagido com eles também nesses momentos, né? Andresa, obrigada pela sua fala e eu fico muito, muito feliz de saber o quanto que a poesia ajudou você, o quanto que, especificamente aquela apresentação do Entreversos,
contribuiu na sua vida. E isso só prova cada vez mais que a gente não tem dimensão do quanto que o nosso trabalho ajuda as pessoas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo, enquanto educadores, mesmo que a gente ali na cara não esteja vendo logo, imediatamente, um resultado. A gente não sabe. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo com a Andresa naquele momento, e agora, 2 anos depois, estou sabendo o quanto que aquela apresentação foi importante para a vida dela. E isso acontece com muitas outras pessoas. Então, a gente não tem dimensão do quanto que a gente pode fazer para colaborar com a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas por meio da poesia. Então, a gente deve sempre procurar fazer cada vez mais. Muito obrigada, Andresa, de coração. Pronto, agora o Tiago Amorim quer falar. Com você a palavra, Tiago. Oi, boa noite. Boa noite, Tiaguinho. Ai, a Thaís. É muito amor. Foram falas extremamente importantes, né? Foram palavras também extremamente importantes. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte do Entreversos, de ter feito parte do PIBID, porque realmente o PIBID ele foi uma experiência para mim extremamente incrível, né? Foi incrível em todos os sentidos, tanto na questão de aprendizado, porque eu aprendi muito, 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 muito. Aprendi muito, não somente com a professora Isabel, né? Aprendi com a própria direção, aprendi com as coordenadoras, principalmente a Carla, né, professora Isabel, aprendi muito com ela também. Aprendi bastante com a Michelle, quando ela ficou coordenando o projeto, aprendi diversas coisas, né? E com a Thaís também, eu aprendi diversas coisas, não somente literatura, não somente signo e significado, e não somente criei um pequeno ranço do Souci, mas eu lembro de uma apresentação, na verdade, acho que eu lembro de todas as minhas apresentações que eu fiz na minha vida, mas eu lembro de uma em questão que ela falava sobre as mulheres, e que daí eu tirei uma das escritoras que hoje em dia eu tenho o maior apreço, que eu falo dela, assim, todo mundo que pergunta um livro que eu gosto muito, eu falo, olha, esse livro. Toda vida que alguém pergunta assim, qual é a escritora que tu mais gosta na tua vida? É Rupi Kaur, com certeza. E toda vida que me perguntam quem é uma das melhores professoras que tu conheceu no ensino superior, eu sempre vou lembrar da Thaís. É claro, eu vou lembrar de todas, mas eu sempre vou lembrar principalmente da Thaís, porque ela me apresentou uma nova arte, uma arte que eu não tinha conhecimento, né? Eu já fazia teatro, eu já dançava, eu já fazia musicais, né? E tudo, mesmo sem cantar, mas a questão de interpretar poema foi algo totalmente novo para mim. E nessa apresentação teve um determinado poema que me encantou, até hoje eu lembro dele, até hoje eu falo dele, que ele fala assim, e eu queria dedicar ele, acho que não somente, principalmente a Thaís, mas eu queria dedicar ele a todas as mulheres. E, assim, eu quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse o seu maior orgulho, quando o seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte, ou você é incrível. Não porque eu não te acho bonita, Thaís, mas porque você é muito mais do que isso. Esse foi o poema, e realmente ele tem uma mensagem extremamente grande, uma mensagem extremamente forte, e eu espero que vocês que estão no PIBID hoje, né, vocês consigam passar, né, quem puder, passa o amor à poesia para os alunos, porque vai mudar a visão deles de mundo. Eu falo isso porque teve também um determinado momento com a professora Isabel,
que eu levei um livro, justamente eu levei esse livro para os alunos, né? E até hoje, alguns alunos me perguntam, qual é outro livro que você sugere dela, qual é outro livro dela que tem e tudo mais. Inclusive, até uma aluna que ela perguntou quando é que eu ia voltar lá, né? Quando é que eu ia voltar para Almirim, para ver eles e tudo mais. Então, realmente, a poesia ela tem um dom de transformar grandioso, né? Então, vocês que estão hoje no PIBID, vocês vão também ter um poder de transformação muito grande, né? Então, é um desafio, não vou mentir, um desafio muito grande, é muito difícil, mas é gratificante demais, é extremamente precioso para vocês, né? Então, um beijo, Thaís, um beijo, professora Isabel, até hoje é minha professora, até hoje eu vou chamar de professora, né? Não foi minha professora, mas vou chamar de professora até hoje. Então, um cheiro e muita, muita luz para vocês todos que estão no PIB de hoje. Tiaguinho, muito obrigada, viu? Agora eu fiquei com a abuso da Thaís e fiquei com ciúmes, viu? Tiaguinho ama todos. Eu sei. Tiago, muito obrigada. Desculpa, Isabel, te interrompi, pode falar. Não, pode continuar, pô, que é isso. Só que em relação à fala do Tiago, muito obrigada, Tiago, pela palavra, pela fala, pelo poema, pela homenagem, pelo carinho, por viver a arte na prática, por tirar a arte da teoria e fazer com que ela seja parte da tua vida. E eu quero dizer que no convite a Michelle não me avisou que eu sairia em lágrimas nessa palestra. Isso não estava no script, mas quando a gente ama o que a gente faz é isso, né? A gente se envolve mesmo e vocês não têm noção como eu saio daqui feliz e renovada. Muito obrigada realmente a todos, a cada um que se pronunciou, os que se pronunciaram no chat também, os que assistiram. A Michelle pelo convite, a Isabel pela presença, a Beth também. Muito obrigada a todo mundo. Minha última palavra, e a mais importante de todas, é gratidão. Então, assim, é tão interessante quando a gente tem uma palestra como essa. Nós agradecemos imensamente a você, Thaís, que já são 19h30 e a gente não vê o tempo passando, e se a gente não finalizasse agora esse momento, certamente iria se exceder ainda mais, a gente nem iria se prender a essa questão do tempo, né? Parabenizar e agradecer pelo seu encantamento, né? Você é contagiante, a gente percebe o amor, a forma como você traduz isso em cada palavra, no seu entusiasmo, e o quanto isso é contagiante para a gente. Os seus criados também aí, os seus seguidores, né, como o Tiago, alguns dos meninos que estiveram no PIBID da escola que eu trabalho, que conseguiam contaminar os nossos alunos com esse encantamento também. Então, muito obrigada a você. E eu vou passar a palavra para a Michelle, para ela encerrar esse momento, a nossa coordenadora aí, especialíssima também. Se algum dos meninos quiserem se pronunciar, dos supervisores, a Beth ou o Ricardo. Menina, acho que eu já chorei mais do que a Thaís. É sério. Veio passando um feedback aqui, né? Desde a época que a gente abriu o curso de letras, as primeiras apresentações do Entre Versos, o contato com a poesia falada, que eu nunca tinha tido, e eu participava do grupo sempre com a música, né? Mas eu sempre amei muito poesia, mas depois de participar mais ativamente e ver a transformação, né, dos alunos e de quem assiste as apresentações também, né, a forma como a gente consegue sensibilizar através também da poesia falada, porque eu era acostumada mais com o canto, né, mas é muito gratificante, é muito impactante. Eu acho que das apresentações do Entre Versos, a que mais me impactou foi a apresentação do Dia da Mulher. Acho que também por ser uma coisa que eu também levo muito para a minha vida também, a gente fez uma apresentação muito crítica. E tá aí só te parabenizar todo mundo que está aqui. E assim, o objetivo, quando a gente pensou, né, em trazer isso, a gente continua com o projeto da literatura viva no PIBID, né, e eu acredito que seja, assim, essa palestra que você deu, né,
meio palestra, meio oficina, vai ser fundamental, principalmente para os alunos que não tiveram contato ainda com a poesia falada. E aí, Thaís, assim, eu já deixo até assim, se a gente precisar de ti... Aqui, está à disposição. Pronto. E aí o Ricardo está aqui, a Beth e a Isabel, né? Se eles forem montar alguma apresentação, alguma coisa, a gente precisar da tua ajuda, vou passar teu contato para eles, tá certo? Tá bom. E é isso, é te agradecer imensamente. A Thaís, sempre que a gente pede, ela mesmo cheia de coisas do doutorado, não, eu vou, e eu pedi de última hora, viu? E ela aceitou prontamente. Thaís, assim, eu quero só para fechar, né, dizer que você é uma profissional que motiva até a gente que já é professor, né? Eu que convivi de perto com você, ao seu lado, vendo no dia a dia, né, o teu amor pela profissão, o teu amor pela literatura, isso dá um ânimo na gente, né, Isabel? A gente vendo, como a Isabel falou, né, a gente vendo a Thaís falar, isso empolga, isso motiva, né, e aí para os alunos aí que estão iniciando com o PIBID, tem aluno de primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, então isso é muito bom realmente, né, todos estiveram presentes, foi a primeira palestra que os 30 bolsistas estiveram aqui e os 3 supervisores. Que legal. Então foi um ganho muito grande, né? E aí todo mundo aqui está presente, participando desse momento. Então é agradecer, e agradecer também a Isabel pela belíssima mediação. E é isso, gente. Da minha parte, a gente fecha por aqui. Não sei se tem mais, não tem mais ninguém inscrito, né, Isabel? Não, na sequência não, só se alguém quiser se pronunciar agora. Pronto, acho que pelo horário também, né, para não ficar muito longo. Exatamente. Muito obrigada, Thaís, viu? Obrigada, palminhas, viu? Para você, para os nossos vistos, viu? Beijo para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, matar um tiquinho da saudade. Beijo, gente, boa noite. Tchau, boa noite.